É tempo do comentário habitual de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Temos vários temas para abordar, mas vamos começar pelos números da economia, que, enfim, neste último trimestre mantém a tendência, o que quer dizer que saímos da recessão técnica. Pode com isto dizer-se que o programa de resgate está a ser um êxito ou acha que é exagerado? Um êxito exagerado. Acho que está a produzir alguns efeitos, nomeadamente na balança comercial. Acho que diminuiu de facto, principalmente convenceu as pessoas da necessidade de poupança. Como sabe, aquelas que podem, os níveis de poupança atingiram um ponto sem precedentes já há uns anos. Mudaram a mentalidade em boa medida. Agora, o sucesso é quando diminuir a despesa pública de facto consideravelmente, quando consumir menos de 50% da riqueza nacional, quando puderem baixar os impostos, quando este nível de carga fiscal puder ser reduzido. Por enquanto não, está a correr razoavelmente, é aquilo que se pode dizer. Mas acha que se pode dizer pelo menos que é uma luz ao fundo do túnel ou não? Isso é. Estes números têm surpreendido muita gente. Vejo mesmo muitos economistas ficarem de facto surpreendidos e dizerem e agora convencerem-se ao fim destes 2, 3 meses, não, isto já representa alguma coisa, já não é só sazonalidade, isto já tem o seu significado. Por exemplo, não tem sido referido, mas as contribuições para a Segurança Social julgo que aumentaram em setembro cerca de 2,4%, mesmo descontando aqueles efeitos da regularização de dívidas. Portanto, os números do desemprego, este do crescimento da economia, esses dos contributos para a Segurança Social, são tudo indicadores que se têm mantido já, portanto, trimestre para trimestre, do segundo para o terceiro trimestre agora. E mesmo as variações em termos homólogos são melhores do que no trimestre anterior. O que preocupa são os números revelados sobre a situação na zona euro. Aí é que o crescimento é menor do que se esperava. E a França em perda mesmo. E a França em perda. Os 0,1 são muito fracos. E há de facto aqui uma situação que quase não é falada. Esta demora na formação do governo na Alemanha é uma coisa impressionante. O Zé Carlos Castro não se lembrará, tem que dar muitas notícias, faz muitas conversas, mas eu disse aqui há semanas, quando a senhora Merkel ganhou as eleições, que era melhor a senhora Merkel tentar a coligação com os verdes do que com o SPD. Não apresentei propriamente argumentos muito racionais para isso, mas tinha o feeling, tinha a intuição que este acordo de governo com o SPD não ia ser nada fácil. E prova-se. Eu acho que esta demora, esta incerteza não pode deixar de ter reflexo ao nível dos mercados em geral, ao nível das expectativas dos agentes económicos, das decisões de investimento, não vou dizer tanto ao nível do consumo, mas acabará por ter o seu reflexo. Na prática, a Alemanha, a Europa está sem locomotiva. Temos agora foi percebido o problema do nível dos excedentes comerciais da Alemanha, que são de facto muito significativos. O Dr. Durão Barroso veio anunciar uma investigação às razões desse excedente comercial, e eu de facto acho que faz bem a Comissão Europeia em levar isso por diante. Mas, independentemente desse desequilíbrio e do quanto ganha a Alemanha com a crise que neste momento se vive na zona euro, e nomeadamente nos países internacionais... O Barroso foi direto nisso, disse mesmo que a Alemanha é o país que mais lucrou com a zona euro. Exatamente, deixou de o dizer, depois procurou temperar, mas eu acho que ele fez bem procurar temperar, não faz sentido a Comissão Europeia ir atacar a Alemanha para a sua economia ser poderosa, mas ele fez bem em dizer que isso precisa de ser analisado. Só dá um exemplo, se a Alemanha aumentasse mais, por exemplo, os salários dos seus cidadãos, nomeadamente dos seus funcionários, isso podia aumentar mais o consumo interno e, portanto, mais as compras de outros países, aumentar mais as importações. O que acontece é que a Alemanha tem, de facto, este excedente muito significativo. E estar sem governo há 2 meses é um dado muito negativo. Portanto, estes números revelados agora pelo Eurostat sobre o crescimento na zona euro, o crescimento negativo mesmo em França, como disse, são preocupantes. Nós temos aqui estes 2 fatores
a pairar sobre estas boas notícias. A questão é que são contraditórios. A Alemanha está na situação que... É a zona euro, sim, e ao orçamento. Acho que há alguma curiosidade em relação ao SPD alemão, que alguns deputados do SPD queriam referendar esta questão dos resgates, etc. Muito complicado. Enfim, se isto acontecesse, era uma... Enfim, não faltava mais nada. Uma ruptura da solidariedade que está na base da União Europeia. Mas acha que esta situação da França agravante pode motivar, de algum modo, a Alemanha a ver o cenário europeu de outra forma? Acho que sim, acho que a Alemanha já está a ver o cenário europeu de uma forma mais retraída. Acho que há vários sinais. Esta posição da Irlanda, a reação da Irlanda na decisão, não querer o programa cautelar, que salientaremos adiante, acho que já resulta deste novo caldo de atitudes que está acontecendo na União Europeia. A Alemanha mais retraída, indefinição. Na prática, a Irlanda veio dizer: nós não sabemos, ninguém sabia o que ia ser o programa cautelar. E, portanto, o impasse na Alemanha, que tem sido pouco sublinhado a nível da generalidade dos mídias europeus, está a contribuir para um impasse na Europa. E este impasse na Europa, com o agravamento, como diz, não é agravamento, isto de França já há um ano e meio que se sabe que França ia ter sarilho mais tarde ou mais cedo. O caldeirão estava tapado e agora começa a destapar-se. Quer dizer, eu acho que França, a situação social pode voltar a agravar-se consideravelmente, com o agravamento também da situação financeira e com as medidas de austeridade do Presidente Hollande, que está numa baixa de popularidade enorme, está sem força política, pode ter que mudar de Primeiro-Ministro. Portanto, curiosamente, enquanto a Itália estabilizou com a saída do número 2 de Berlusconi, que assegurou a manutenção do governo, Espanha está calma, Irlanda está como se vê, Portugal razoável, França neste momento é o principal motivo de preocupação para a Europa. França, e não quero deixar de falar, Holanda e Bélgica, que têm grandes dívidas lá escondidas, mais ou menos escondidas, a Holanda já não tão escondida, e, portanto, são países do centro da Europa que passarão a ser problema, o que fará retrair a Alemanha, de certeza absoluta, como o Zé Carlos Castro estava a admitir. Esta semana, aliás, hoje mesmo, uma sondagem do Correio da Manhã mostra esta questão das popularidades, num momento que é sempre de grande discussão e um momento crítico para quem está no governo, que é o momento do orçamento do Estado. E temos um PS em disparo, portanto... disparo para cima, exatamente. Em crescimento, um PSD a cair e também o CDS... O PSD sobe um bocadinho. O PS sobe ligeiramente, é isso mesmo, e o CDS, sim, em queda. Como é que associa as últimas semanas a estes resultados? São passageiros ou daqui a umas semanas já não serão assim? Eu acho que Carlos Castro já disse a razão principal, o Orçamento de Estado. As medidas anunciadas no Orçamento de Estado, as duras medidas anunciadas pelo Governo, nas pensões, nos salários, tudo isso contribui para este resultado. E a posição de alguma moderação de António José Seguro nesta matéria tem aqui reflexos. Veja que o PS, curiosamente, ganha para quase todos os partidos, exceto para o PSD. A CDU baixa, o Bloco de Esquerda baixa em relação a outubro e o CDS baixa 3 pontos. Portanto, mas Acha que essa perda mais acentuada do CDS tem a ver com a reforma do Estado? Pode ter a ver. E com o malogro que constituiu, em termos públicos, a apresentação desse documento, independentemente da opinião que cada um de nós tenha sobre o seu conteúdo. A minha não é muito negativa, mas não correu bem em termos de projeção pública. E, portanto, o CDS baixa quase 3 pontos, o Bloco de Esquerda baixa pouco, a CDU baixa 2 pontos, o que vem em contraciclo, vem no sentido contrário ao crescimento que tinha tido nas autárquicas. Portanto, temos aqui, depois das autárquicas, o PSD estabiliza, a CDS baixa, mas isto é autárquicas orçamento, é o balanço. Eu diria que o PSD estabiliza, mas o PS sobe consideravelmente e o seu líder também. A questão aqui, e talvez o mais importante desta... O PS sobe 6 pontos. Sim, sobe bastante. Mas talvez o mais importante desta sondagem hoje divulgada pelo Correio da Manhã seja o facto de, mais uma vez, percebermos que
será muito, muito difícil uma maioria absoluta e será cada vez mais difícil maiorias absolutas. Isto remete-nos para a questão do acordo entre PSD e PS, mesmo que seja depois de eleições, vai forçar o PS a manter conversas com o PSD e vice-versa, não é? Vai. Mais tarde ou mais cedo, eu acho que o ambiente, apesar de tudo, começa a caminhar nesse sentido. E espero também que essas conversas possam existir mesmo sem notícia pública e que um dia deste tenhamos a notícia de que, afinal, os líderes foram capazes de sentar à mesa e de conversar sobre o país, que é a obrigação deles. E isto da Irlanda, como sabe, foi dito nos últimos dias, eu estou de acordo. O que se passou com a Irlanda, a evolução da situação europeia, leva a que não vá ser exigido o acordo do PS para o tal programa cautelar, seja lá isso o que venha a ser. Agora, independentemente disso, os dois líderes dos partidos principais, juntamente com o Paulo Portas, sabem que têm de sentar à mesa. E o CDS está a fazer um esforço grande, aparece a falar da UGT, parece Paulo Portas também a marcar reuniões, o vice-presidente do PSD, Marco António, faz o mesmo. Eu acho que está a haver uma insistência tão grande que vai acabar por dar frutos discretos ou silenciosos numa primeira fase, mas acho que isto não aguenta muito mais meses sem os partidos se sentarem à mesa, porque é o interesse nacional que o exige. Vamos ver. A Irlanda dispensou o programa cautelar, mas Portugal, eu não acredito que Portugal baixe as taxas de juros para os 13 e tal por cento daqui. Que é o que tem a Irlanda neste momento. Que é o que tem a Irlanda neste momento. Portanto, Portugal vai ter uma ajuda qualquer, um apoio qualquer. Agora, para o ter, os três principais partidos vão-se forçosamente sentar à mesa. Eu estou convencido que sim, apesar da Europa, a Troika, não ir exigir a assinatura do PS. Mas acho que António José Seguro, lá está, que sobe aqui o seu partido quase 7 pontos. Eu acho que se ele sentar à mesa com Passos Coelho ainda se sobe mais. É o meu prognóstico, vamos ver. Estou convencido disso e não estou a fazer nenhuma cilada, estou convencido disso. Acho que ele reforçará a sua imagem de homem com sentido de Estado. Estou absolutamente convencido disso e será benéfico para ele na afirmação da sua liderança. Também temos uma notícia hoje sobre a Procuradoria e o segredo de justiça que tantas dores de cabeça tem dado ao longo dos últimos anos e ultimamente com as relações de Portugal-Angola, mas a Procuradora pede aos advogados que denunciem os casos que conhecem. Acha sequer possível que isso aconteça? Não é fácil, é muito difícil que os advogados o vão fazer, quanto mais não seja por, desculpe lá dizer, receio de represálias que sempre podem acontecer. Eu compreendo, de qualquer maneira, eu não vou tirar nenhuma pedra à Procuradora, não é por mais nada, porque acho, olha, pelo menos é uma iniciativa da titular principal da ação penal para querer enfrentar esse drama, porque eu acho que é um drama mesmo. Prejudica as pessoas, em primeiro lugar, prejudica o país, prejudica a economia, torna Portugal um país inseguro desse ponto de vista, é uma vergonha do ponto de vista do respeito pelos direitos humanos. Portanto, eu acho que a doutora Joana Marques Vidal, pelo menos, teve uma iniciativa. Se vai ser frutífera ou não, foi elogiada pelo bastonário da Ordem dos Advogados. Agora os advogados irem dizer, foi aquele juiz que violou o segredo de justiça, mas podem dizer só, foi naquele processo houve violação. Agora, irem denunciar nomes, não acredito. Eu também sou advogado, não acredito. Hoje, por acaso, estive no tribunal, mas como testemunha, mas como advogado não acredito que se vá dizer foi, até porque não há prova. Quer dizer, se a própria Ministério Público não tem prova, são os advogados que têm prova de quem foi mesmo que eu dissesse, não é? Ou seja, mesmo que dissesse, eu sei de um caso assim, no processo X. Levavam com o processo de crime em cima logo, exato, difamação, calúnia, bem, arriscavam-se cada vez que entrassem naquele tribunal a terem um ambiente pouco... Quer dizer, mas de qualquer maneira, eu quero dizer assim, acho que é um sinal positivo da Procuradora, não a vou criticar por isso nem um bocadinho. Que seja eficaz, aí de facto já tenho muitas dúvidas. Vamos ver, às vezes há surpresas nisto. Às vezes há surpresas, pode ser. Marinho Pinto ponha os advogados todos por aí fora
a fazer esse papel, mas tenho muitas dúvidas também. Bom, esta semana também vamos ter seleção, daqui a bocado vamos ver a imagem da semana e também a frase da semana, mas antes disso vamos falar aqui do futebol, que é importante para o país, até em termos financeiros, representa bastante dinheiro na economia, sim. E Portugal deu um passo muito, muito importante na semana passada, prepara-se para dar um passo definitivo amanhã. Acredita em Portugal? Acredito, e quer dizer, acredito em Portugal e acredito menos na Suécia, não é acreditar. Acho que a Suécia mostrou menos valor do que aquele que eu esperava. Eu fui ao jogo, acho que a Suécia tem lá para além do Ibrahimovic, dois bons jogadores, mas é uma equipa um bocadinho trópica, não é grande. Jogava que a Suécia jogava melhor. Agora, e estava a pensar uma coisa, a Grécia, por exemplo, do Fernando Santos ganhou à Roménia 3-1 em casa, nós ganhámos 1-0 à Suécia, se for ver é quase o mesmo resultado, o 3-1 e 1-0, a Suécia para nos eliminar tem que ganhar com 2 golos de diferença, portanto se Portugal marcar um golo, e eu acho que vai conseguir ganhar porque aquela defesa sueca não é nada de extraordinário e ao lançar-se para o ataque vai abrir. E mesmo a jogar em casa sofre golos. O historial desta defesa foi 4-4 ao TIA, aquele jogo com a Alemanha, não é? Acho que se Portugal marcar um golo, acho que a Suécia não nos vai fazer 3 golos. Estou convencido disso. Jogar o Bruno Alves e o Pepe centrais, vão carregar muita bola para a área de cabeça, vai haver aí muita jogada de cabeça. Portanto, se mantiver a dupla centrais, acho que sim, vamos passar, temos que ir ao Brasil, se não for... Há uma questão curiosa, porque temos que ir mesmo. O Mundial é 2014, na altura, será disputado na altura em que estaremos a sair se tudo corresse bem, a sair da Troika. Tem uma importância política a seleção ir a esta final do Campeonato do Mundo. Não tenho a dúvida, tem uma importância grande. Apesar de que, quer dizer, vamos lá ver, as pessoas seguem o Mundial sempre. Mas é outra coisa estar lá Portugal. Aí será um momento de afirmação patriótica. Eu acho que aí estará Passos Coelho, Paulo Portas, Pires Lima, estará tudo no Brasil, no Maracanã, ou nos estados equivalentes com a camisola das esquinas. É politicamente importante, isso não tenho dúvida. Eu lembro-me sempre que, enfim, é mais ou menos uma inconfidência, mas Durão Barroso perguntava sempre qual era o resultado do Benfica. Porque ele dizia, por causa do humor, ele dizia, que não era do Benfica, mas dizia sempre, não, se o Benfica ganhar são tantos os portugueses do Benfica que o clima político fica melhor. Se Portugal for apurado, ele com aquele seu pragmatismo, se Portugal for apurado, e o Brasil, como diz, é quando a Troika se vai embora, isso aí nem se colar e faria um ambiente tão bom quanto o que vai acontecer cá. Estou convencido disso. Bom, vamos então à imagem da semana. É uma imagem de John Kennedy. Sim. Porquê que escolheu esta imagem? 50 anos depois, passam 50 anos do assassinato do Presidente. Passam 50 anos, até a mim me faz impressão, não sendo egocêntrico, eu tinha 6 ou 7, isto o tempo passa muito depressa, mas eu lembro de ser miúdo e estar na escola. Mas é uma figura que o apaixonou? Sim, e acho que muitas outras pessoas. Eu acho que ele é o primeiro grande líder carismático da comunicação moderna, da televisão, dos tempos da televisão. É um homem que conciliava a capacidade oratória, a capacidade de sedução. Ele é eleito porque ganha um debate a Richard Nixon, digamos assim. É um homem que concilia essa capacidade com o glamour, é um homem que vem da aristocracia americana ou da grande burguesia americana, origens irlandesas, mas consegue chegar muito, um democrata, portanto, de esquerda, consegue chegar muito às camadas populares. Era um ídolo de todas as raças. Foi um homem que atingiu taxas de popularidade extraordinárias, era um homem encantador, com uma maneira de falar fantástica e que, infelizmente, a sua morte demonstrou o quê? Primeiro, que é muito difícil provar a razão pela qual morrem estes grandes líderes que de um momento para o outro sofrem atentados. Para mim aconteceu, não comparando, mas com Sá Carneiro, a mesma coisa, sempre estive convencido que era atentado, nunca se conseguiu descobrir como. Quando John Kennedy, um pouco igual, e é um líder que provou, mais uma vez, que a ousadia, infelizmente, no mundo, a coragem, tem limites, porque se esses limites são ultrapassados, a resposta violenta normalmente surge.
E John Kennedy foi usado com então a União Soviética, foi usado com a máfia, foi usado com os exilados cubanos, foi usado com o FBI, enfrentou muitos círculos de poder. Sim, embora também tenha tido algumas manchas na carreira, por exemplo, o caso da Baía dos Porcos, né? Sim. A famosa, enfim... Invasão, uma suposta invasão. Suadizan. Sim, com certeza. Não era um homem diga... perfeito, isto depois sim, de morto toda a gente... E há quem diga que o facto de ter tido enfim, de algum modo um mandato curto, não é? Que ajudou a criar o mito. Que ajudou a criar o mito. Sim, mas e há quem diga isso também de Sá Carneiro. Acha... Não, isso com certeza. E a morte violenta ajuda a criar mito também. Agora, qualquer dos dois tinha carisma independentemente disso. E veja, John Kennedy tinha tudo. Aquelas imagens passaram há bocado era ele, a mulher, que sobreviveu como mito mesmo à sua morte, um tipo diferente de mito, os seus filhos. Aquilo é uma família toda ela carismática. Aquele John Kennedy a fazer a continência em miúdo... mas com alguma nuvem negra sobre a família, não é? O irmão também foi assassinado, tragédia. O outro recentemente morreu num acidente de avião. O John Kennedy era aquele que estava ali a fazer continência ao miúdo. Era. E, portanto, o senador Edward Kennedy, que teve aquele desastre como assistente que lhe queimou a carreira política para sempre, que ela morreu, Mary Kirkpatrick, ou lá como é que ela se chamava. Portanto, é uma família cheia de tragédia, só que, ao mesmo tempo, eles têm, de facto, um glamour, um charme, um carisma. Eu recomendo a todas as pessoas que nos estejam a ouvir um catálogo que existe sobre o Presidente Kennedy, não sei se conhece, de fotografias a cores. Aliás, é curioso ver até a moda daquela época, dos anos 60, muita coisa voltou, como é natural, são naturais estes revivalismos, mas é um catálogo fabuloso, porque os americanos têm isto, olha, ali estão eles. Com Obama, vê-se hoje em dia também, andam sempre fotógrafos atrás dos líderes políticos e, portanto, no gabinete há uma fotografia fantástica de John Kennedy nas pernas do pai, na sala oval, ali na secretária, debaixo da secretária, enquanto o pai está a trabalhar, ele com 2 anos ou 3, e tudo isto é um mito que a América, que Clinton, em certa medida, veio reencarnar, graças a Deus, pronto, está vivo e de saúde, mas Clinton é muito sucessor de John Kennedy. Aliás, um excelente presidente. Um excelente presidente. Há uma imagem de Clinton pai com 16 anos ou 17 a apertar as mãos, a mão a John Kennedy, uma vez que o seu liceu foi à Casa Branca, e de facto veio a suceder mais tarde. E, portanto, escolhi esta imagem para as pessoas pensarem, se lembrarem que o carisma na política de facto é uma realidade, que os homens que ousam, ele ousou aquela frase do Ich bin ein Berliner, eu sou um berlinense, ficou, que é bom ser ousado, mas que é bom meditar que quando se é ousado mais neste mundo, infelizmente, o mundo não deixa ser-se tão corajoso quanto nós se calhar éramos capazes. Vamos então agora à frase da semana, vamos ouvir a frase que escolheu. É uma frase de Michael Noonan, é o Ministro das Finanças irlandês. Vamos ver. All the programs have been country-specific, and the conditions attached are country-specific. And as I have said always, this was a finely balanced decision, where we weighed up the arguments on both sides. Now, if any other country, like Portugal, for example, who'd be next in line for exit, they could weigh up the arguments on both sides, decide it was finely balanced, but go for a precautionary program. The fact Ireland went one way doesn't give a precedent for everybody having to follow. Sabe porque é que eu escolhi esta frase? Acho que esta pequena frase, ou frases, demonstram um homem com sentido de Estado. Eu acho esta declaração notável. Para já, acho a atitude da Irlanda notável, de uma coragem fantástica, uma capacidade de reação à Europa magnífica, ou seja, e dizerem, nós queremos readquirir a nossa soberania política e financeira, e percebemos que a Europa neste momento não sabe sequer bem o que é um programa cautelar, mas ao mesmo tempo teve a cautela de dizer o que nós decidimos que é bom para nós pode não ser para outros países. Ou seja, soube bater o pé à Europa, mas soube ter a solidariedade com os seus parceiros europeus, nomeadamente com Portugal, que é o que está a seguir na lista, para dizer, pode ser que Portugal tenha que adotar o programa cautelar, isso não é forçosamente mau. Portanto, lá está o sentido de responsabilidade, a capacidade de pensar nos outros e de pensar em si próprio, a capacidade de pensar grande, não ser mesquinho, ser responsável.
acho que é uma... Olha, este é um governante que dá gosto de ouvir. Se ele falar sempre assim, acho que deve ser um gosto para os irlandeses. Não o vemos todos os dias. Não. De qualquer modo, nesta questão há ainda uma coisa que alguns políticos lamentam, que é não termos um exemplo. E Portugal está habituado a seguir exemplos de outros países. Não havendo programa cautelar, não há exemplo. Tem medo disso, no sentido de sermos o primeiro e o único a fazer um programa cautelar? Não, não tenho. Quero é que pensemos pela nossa cabeça, decidamos pela nossa cabeça e gostava muito, estou sempre a repetir isto, peço um papagaio nesta matéria, que os líderes principais partidos se sentem à mesa para, representando os seus eleitores, formarem a decisão de Portugal e que Portugal vai apresentar à Europa de cabeça levantada e sabendo o que é que quer para o seu futuro. Portanto, não tenho medo. Só tenho medo é que eles não falem uns com os outros. Disso tenho medo que não é bom para Portugal. Se falarem... Quero que Portugal saiba o que quer para a sua vida. Se Portugal não tiver as taxas de juros baixas, precisa ter lá uma garantia, para aí 10 mil milhões de euros, 12 mil milhões de euros, para o caso não conseguirmos ir buscar dinheiro suficiente aos mercados. Agora, está a correr benzinho, razoavelmente, melhor do que esperávamos nestes indicadores. Oxalá o orçamento, que vai ser aprovado agora, não tenha efeitos sobre esta curva ascendente que se está a verificar na economia portuguesa. Sandro Lopes, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, até para a semana que Portugal... Para a semana já devemos estar para o Brasil. Espero que estejamos já qualificados para o Brasil. Fecha este CM Jornal, já a seguir mercado, e eu volto depois com o CM Sport. Até já.